Olá, começa agora mais uma Ana Carolina Entrevista, diretamente aqui da UTV e também pela nossa TV Guarulhos. A nossa convidada de hoje é jornalista e nasceu em Santos. Sempre teve preferências por reportagens sobre conflitos, também sobre intolerância religiosa, direitos humanos, principalmente com um olhar voltado às mulheres. Ela cobriu a guerra no Afeganistão e acontecimentos muito importantes em outros países, como Paquistão, Egito, Uganda, México e Estados Unidos. Nessas suas andanças, resolveu escrever sobre Malaya, uma menina que queria somente ir para a escola, que foi Prêmio Nobel da Paz em 2014. Eu estou recebendo a jornalista Adriana Carranca. Adriana, obrigada. Obrigada. Tem uma história de vida belíssima, principalmente profissional, mas eu queria começar do início, né? Você nasceu em Santos e logo no início você conta que começou a trabalhar muito jovem. Como é que era a família da Adriana Carranca? Em que tipo de família a Adriana Carranca nasceu? Eu nasci numa típica família de imigrantes, portugueses e italianos, né? Meus avós. Então, muito com essa influência, né? Dessa avó. O bisavô era italiano, mas a avó sempre lendo livros italianos, muito romântica, ouvindo rádio. Eu escrevia cartas, ela gostava muito de rádio e a gente, quando eu chegava da escola, ficava escrevendo carta porque ela não escrevia. Então, eu ficava escrevendo cartas que ela pedia, que ela ditava para os locutores de rádio que ela ouvia ali. Então, teve essa influência. Quais eram os conteúdos dessas cartas? Às vezes comentando sobre o programa, elogiando, dando uma sugestão, ela queria se comunicar, não era uma época de tanta interatividade como a gente tem hoje, né? Isso era feito por carta, mas como ela tinha estudado, era alfabetizada, mas tinha letra muito frágil, porque não tinha treinado muito a escrita, né? Então, ela ditava para eu escrever as cartas com a letra bonita. Então, cresci com aquela voz, assim, escrevendo cartas. E do lado do meu avô, que era português, ele também era um grande contador de histórias. A gente sentava ali eu lembro que a gente sentava, eu até menciono no livro, ali nos primeiros degraus, ele morava numa casinha de madeira. A gente sentava nos primeiros degraus e ele falava, então, para onde vamos, madame? Fingindo ser o meu motorista, né? E eu a passageira. E eu falava algum lugar e ele começava a contar histórias daquele lugar. Era o jeito dele de viajar. Era um contador de histórias. Era um contador de histórias, não tinha dinheiro para viajar, então nós viajávamos pela imaginação. Você acha que foi isso que te atraiu para a comunicação? Eu cresci muito, acho que com essa contação de histórias, assim. Meu pai também gostava, enfim, a gente não tinha dinheiro para comprar livros, mas ele gostava então de colecionar fascículos que ele comprava de pouquinho em pouquinho e a gente sempre lia esses fascículos de histórias do mundo. Então, acho que isso vai influenciando a gente, né? Minha mãe sempre gostou muito de português, então também ajudava. Eu já escrevia, assim, desde pequena, cartas. Eu lembro quando eu era, sei lá, devia estar na 4ª série, escrevi uma carta indignada para o Maluf, perguntando sobre corrupção, né? Então, era algo que veio comigo, assim. Eu gostava já de redação e tal. Então, acho que a gente vai, sem saber, teu interior vai te direcionando ali para isso, né? Para alguma coisa. E que história é essa de começar a trabalhar com 14 anos? O que a Adriana foi fazer? Que emprego a Adriana teve? Eu fui trabalhar com contação de histórias, na verdade, porque era um festa infantil, né? Eu era personagem, eu comecei como Minnie, aquela Minnie que fica com aquele cabeção e aquela roupa quente, né? Que era ainda mais em Santos, que é uma cidade tão quente. E fui promovida a Pantera Cor-de-Rosa, que aí já era a cabeça era um pouco menor, a roupa era ainda muito quente, de elanca. Depois fui promovida a palhaço, era o palhaço Pipoca. E depois virei, o auge da carreira era Moranguinho e a Bem Me Quer, que eram as 2 bonecas da época. Ficou um tempinho fazendo isso? Fiquei um tempinho porque era o que me dava dinheiro, né, para eu me sustentar mesmo, para eu ajudar em casa, ajudar meu pai, ajudar com a escola e tal. Então, e você era uma boa aluna?
Eu era uma boa aluna, muito boa aluna, assim. A decisão pelo jornalismo foi imediata ou você titubeou em algum momento? Não, na verdade, ela foi quase sem querer, assim. Eu tinha muitas dúvidas, até o vestibular eu falava de arquitetura, computação, sociologia, assistência social, enfim, terapia ocupacional, era muito vasto. E depois eu conheci duas jornalistas, uma, a Ivani Cardoso, que foi uma referência, assim, que era uma jornalista já editora lá da Tribuna de Santos, e com quem eu pude conviver, e eu achava assim fascinante que ela conhecia sobre diversos assuntos, e eu comecei a pensar nisso, assim, como eu não tinha nenhum foco, talvez o jornalismo fosse um caminho, porque eu gostava de escrever, e eu poderia ali caminhar entre diversos assuntos, né? E foi em Santos que você fez a faculdade? Fiz a faculdade lá. E começou a trajetória profissional lá também? No jornalismo, sim. Aonde? Comecei trabalhando no Jornal da Orla, que é um jornal local, e depois na TV Tribuna, que é a Globo da Baixada Santista. Escrevia sobre o que no Jornal da Orla? A primeira matéria que eu fiz foi sobre 100 anos do cinema, entrevistando algumas pessoas que eram apaixonadas por cinema e tal. E foi bacana porque acho que desde lá eu já mergulhava nas reportagens, né? Eu nunca fui uma repórter de matérias assim diárias. Embora eu tenha feito carreira num jornal diário, eu nunca gostei de escrever as matérias do dia ali, correndo, com uma fala, né? Aquela coisa de colocar o microfone, gravar e Você gosta escrever. De investigar, esmiuçar. Eu gostava já, então eu lembro que quando eu fiz essa matéria do cinema, eu demorei para entregar a matéria e eu fiquei sabendo tudo sobre o cinema, eu assisti todos os filmes antigos de todos os grandes diretores da história do cinema. Alugava ali, ainda era fita, né, cassete, alugava ali locadora de vídeo. Locadora perto de casa e tal. E então foi a primeira matéria que eu fiz, depois fiz outras ali sobre da cidade. A gente tinha o jornal Laboratório também da faculdade. Eu gostava muito, acho que aquilo também me influenciou, porque eram dois jornais, chamava Mural da Zona Noroeste, que é uma região que tem ali em Santos, e o outro, agora não me lembro exatamente o nome, não me vem agora o nome, mas era também um outro jornal que cobria as áreas de favela, já em Santos e tal. E eu gostava muito, assim, de ir visitar essas comunidades, de conversar com as pessoas. Você já começou a trabalhar durante a faculdade? Comecei durante a faculdade. Eu fazia outras coisas, Sim. Fiz de tudo. Entregar panfleto de imóveis, vendia sanduíche natural, fazia para vender no bar da faculdade. Sempre me virando, assim. E você pagou essa faculdade? Eu paguei, eu tinha uma parte da bolsa, né? Porque teve essa questão também de... Eu poderia ter vindo para São Paulo para fazer uma faculdade gratuita, pública, que em Santos não tinha, mas o custo de vida em São Paulo era muito mais alto do que pagar uma faculdade em Santos. A gente não tinha esse dinheiro. Então, e talvez a insegurança na época também, de sair, para mim, São Paulo era longe. Até curioso, né? Porque agora eu já fui até... enfim, para a Indonésia, para o Afeganistão, agora recentemente para a Síria, para o Iraque. Mas a minha vida não foi sempre assim. Eu entrei num avião a primeira vez com 24 anos. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. Agora, voltando só um pouquinho, depois da TV Tribuna, na Tribuna você foi repórter, na TV Tribuna? Na Tribuna não, eu fui produtora. E ficou quanto tempo lá até chegar em São Paulo? Fiquei 1 ano como produtora, aí fui para os Estados Unidos, porque eu achava que eu precisava do inglês para, enfim, seguir alguma coisa, ter algum destaque, né? Também não sei muito de onde essa ideia veio, de já querer fazer o inglês, tá? Acho que eu sempre gostei, me interessava muito por línguas, talvez por isso. Não me lembro bem o que me levou, mas... Juntei dinheiro durante 1 ano e outros, eu tive vários, né? Trabalhei em loja de roupa
feminina, trabalhei com tudo que... E você foi guardando, economizando. Fui guardando, Eu lembro que a primeira loja que eu trabalhei 1 ano para comprar uma bicicleta. Que ótimo. E aí eu economizava o dinheiro do transporte. Então eu queria a bicicleta para poder economizar o dinheiro do transporte. Aí ia muito de bicicleta para todos os lugares. Aí trabalhei no Guarujá, às vezes ia de bicicleta quando dava para o Guarujá. Se não, pegava 2 ônibus e uma barca para chegar na faculdade. Trabalhava o dia inteiro e chegava na faculdade à noite. Mas aí, vamos dizer, da metade talvez da faculdade para frente, ou do último ano da faculdade para frente, é que eu comecei já a conseguir emprego, consegui contatos e aí consegui emprego na área. Aí comecei no Jornal da Hora, aí no Jornal A Tribuna, aí fui para os Estados Unidos, fui ser babá nos Estados Unidos para poder aprender o inglês. Escolhi ir para um lugar que eu achava que não teriam muitos brasileiros para poder treinar mesmo o inglês, porque, claro, se a gente convive com os brasileiros, você fica um pouco preguiçosa, acaba falando português. Então eu fui para o Texas. E fui ser babá de 3 crianças que eram vizinhas da família Bush. Nossa! E foi uma experiência que me serviu muito depois para cobrir a guerra no Afeganistão, porque eu sabia exatamente como os texanos, era na época o Bush que estava como presidente, e eu sabia exatamente como os texanos pensavam. Eu tinha convivido com eles, inclusive com a mãe dele, que ia lá na casa da família. Nossa, que interessante. Era uma casa enorme, eles tinham um jatinho particular, tinham um rancho privado, enfim. E foi uma experiência muito bacana também, porque eu pude ver assim, o que é a cultura americana de verdade, que não é Hollywood. Sim. Não é o que a gente vê em Hollywood. As pontas, né, que eu falo, elas são menos Estados Unidos, né? Tanto a costa leste como a oeste, Nova York, Los Angeles, né? Nova York, Califórnia, São Francisco, Los Angeles são muito diferentes daquele miolo dos Estados Unidos. Eu morei em Dakota do Norte e notei essa diferença também. Quando você viaja como turista, você vê os Estados Unidos bem diferente, bem né? Diferente. Como o nosso Brasil, que é totalmente heterogêneo, né? Ali eles eram muito religiosos, eles iam à igreja todo domingo, eles não questionavam se você ia à igreja, eles questionavam que igreja você ia. Então, todo domingo você tinha que ir em alguma igreja. Eles são muito... e eu não tinha mesmo essa ideia dos Estados Unidos. Para mim foi um choque, foi bacana, porque também conviver com as crianças, eu tenho contato com eles até hoje. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 6 meses direto nessa casa. E aí voltei para o Brasil, aí vim para São Paulo e comecei a trabalhar em São Paulo fazendo freela, agência, fui trabalhando até conseguir, mas aí aquilo de querer escrever começou a ficar mais forte. Então eu voltei em 95, ainda demorei para conseguir ir para a redação. Já fazia freelas para as revistas da Editora Abril, principalmente. De lá você não fez nada, não mandou nada dos Estados Unidos para o Brasil? Não, eu nem tinha contato. Essa história assim, do Bush não seria interessante contar? Ou você já contou em algum momento? Não, aquilo me serviu muito mais de background mesmo, mais de contexto, né? De eu entender aquela... Naquela época eu não pensava muito em escrever, eu não tinha contato nas redações, eu nunca imaginei que eu ia conseguir trabalhar num jornal. Para mim, aquele mundo era muito distante, de verdade, era muito distante. Eu não tinha contato nenhum em São Paulo. Eu sempre morei em Santos, a família foi de Santos, era de Santos, migraram para Santos, os imigrantes que tinham vindo, os avós. Meu pai morou um tempo em São Paulo, mas depois se estabeleceu em Santos, meu tio também em Santos, então... A gente tinha pouquíssimos contatos em São Paulo e certamente nenhum contato em redação. E quando você chegou em São Paulo, você foi viver aonde? Eu lembro, por exemplo, eu ganhei um concurso quando eu tinha 17 anos para ir para a Europa. E eu não fui primeiro porque eu realmente não tinha ideia do que esperar. Meus pais pouco familiarizados com isso e ficaram com muito medo. Era para fazer um curso de inglês de 1 mês. E a gente não tinha dinheiro para também... Eu tinha o curso e a passagem, mas lá eu teria que gastar alguma coisa. E a gente também não tinha esse dinheiro para eu gastar lá. Então eu não fui.
Então, talvez isso também tenha ficado, não sei, minha carreira foi muito formiguinha, assim, um passinho de cada vez, assim, e em São Paulo, uma conquista de cada vez. Para onde você foi quando você Em veio São para São Paulo, Paulo? eu comecei a fazer matérias como freela, né? E eu lembro que também naquela época as redações eram muito já estabelecidas, era muito difícil já ter uma posição, né? Você conseguir uma vaga, que abrisse uma vaga, principalmente se você não viesse dos cursos de FOCA, os cursos de, né? Quando você entra como estagiário, eu não tinha feito aquilo. Isso, né? Os jornais, principalmente, se preocupavam com essa formação. Hoje, a gente vê que isso está mais ao léu. Ainda tem, mas na minha época, eu estava trabalhando já em Santos, então eu não fiz os estágios porque eu já estava no jornal em Santos e depois na TV, que foi logo um ano antes de eu me formar, no último ano da faculdade, e depois já logo que eu me formei eu já estava empregada lá, então eu nem apliquei para esses concursos de estágio, aí era muito difícil entrar na redação. Eu lembro que me deram um contato na revista Cláudia, e aí eu liguei na Editora Abril, mandei comprar 6 meses da revista Cláudia, li todas as edições e mandei para eles 26 ideias de pauta. Eu falei, se eles não... E mandei por editoria, porque eu tinha lido a revista, 6 meses da revista, então eu sabia exatamente que tipos de pauta eles queriam. Você esperou 6 meses para fazer isso? Eu comprei, eu mandei vir os 6 meses de números antigos. E você leu isso em quanto tempo? Meses. Sei lá, 1 semana, 2 semanas. Nossa. Eu li, assim, eu sentava assim, lá em casa, no chão, e lendo. E aí mandei para eles 20, até a editora até hoje fala, até hoje é minha amiga, que nunca tinha visto nenhum... pretendente, né, a repórter da revista, mandar uma pauta tão completa, né, e sabendo o que a revista queria. Então, eles ficaram impressionados e começaram a me pedir matérias. Ainda era a Patrícia Zaidan, que hoje está lá ainda, que é ótima, e ela começou a editar minhas matérias. Seus freelas foram na revista Cláudia? Começaram na revista Cláudia, e claro, lá dentro da Abril eu comecei, aí fiz para Exame, aí fiz para Nova, para Capricho, fiz para todas as revistas da Abril praticamente. E aí quando abriu uma vaga na Veja São Paulo, eles me chamaram. Aí foi o primeiro? Aí foi o primeiro emprego, carteira assinada, não no jornalismo, porque eu tinha trabalhado em Santos, né? Mas em São Paulo o primeiro. Qual a editoria da Veja? E quanto tempo? Eu fiquei quase 2 anos na Veja. Depois da Veja? Fazendo local, editoria de notícias locais, cotidiano. Né? Cotidiano. E aí fui para o Estadão. O Estadão é onde tem história. Também o que eu falo, o trabalho de formiguinha. Cada conquista leva sempre a uma outra, né? Então, a primeira conquista era começar a escrever, eu consegui fazendo os freelas. A segunda conquista era ter um trabalho fixo nessa área, não só freela. Então, foi a segunda conquista. E aí, a terceira conquista foi começar a direcionar minha carreira para onde eu queria, que era a cobertura social, né? Que eram temas que já me despertavam interesse. Então, às vezes eu estava fazendo matérias sobre sociedade, enfim, sobre compras, mas eu em casa estava lendo sobre jovens internos da Fundação Casa, as coisas que eu lia eram muito diferentes do começo, do que eu cobria no começo. Claro, porque você tem uma pauta, recebe uma pauta, tem que fazer. Também tem que fazer tudo. Mas aí, ali eu já fui começando a direcionar a cobertura para isso. Mesmo na Veja eu fiz capas como sobre a exploração imobiliária, por exemplo, no litoral, todas as ilegalidades e irregularidades das construções no litoral, propina paga agentes de fiscalização, tal. Eu lembro que eu fiz uma reportagem, foi uma capa grande. Eu fiz o primeiro perfil do Alckmin, da família Alckmin, quando logo que ele foi eleito a primeira vez. Então, mesmo ali eu comecei a fazer algumas coisas mais para política, mais de denúncia e tal. E aí no Estadão é que eu consegui mesmo
me especializar nessa área. Em que ano você chegou no Estadão? Em 2002. Tá. Aí eu peguei uma época de grandes rebeliões na Fundação Casa e depois grandes rebeliões no presídio, nos presídios. Quando teve aquela grande rebelião que foi em vários presídios ao mesmo tempo. 2011, não foi isso? Não, antes, a primeira, acho que foi bem... 2005, eu já estava na TV Assembleia em 2006, foi 2006. Acho que foi 2006. A primeira, acho que quando começaram a falar do PCC 2006, mais ou menos. E eu entrei eu e um colega da Globo, que fomos os únicos a entrar num presídio rebelado, que estava com 1000 e tantos detentos rebelados. A gente entrou com a segurança, com a autorização do diretor, com a segurança do presídio. Eles estavam contidos num espaço, não podiam me ver, mas foi interessante entrar e observar o que estava acontecendo ali dentro, a superlotação que era óbvia e o que estava acontecendo ali dentro do presídio. E na Fundação Casa, também eu comecei a cobrir muito essa área e me interessar muito por isso. Depois eu comecei a investigar sobre o crime cometido por meninas, mas eu tinha a impressão de que a gente tinha preconceito sobre o crime feminino, sempre achando que elas tinham um papel secundário, sempre apaixonadas por um bandido, criminoso, o amor bandido, mulher de né? bandido. O amor bandido. E quando eu fui fazer uma matéria na FEBEM, na fundação que era FEBEM, agora é Fundação Casa, no circuito feminino, eu descobri que elas eram muito protagonistas também. Eu queria entender o que levava uma menina a entrar para o crime e não... eu achava que nas entrevistas eu não estava conseguindo entender, eu sempre também tive isso, sempre que eu fui fazer uma matéria, eu tinha uma pergunta que eu genuinamente queria responder. De verdade, eu estava interessada ou pelo menos são essas matérias que eu gosto de fazer. Então, eu fiquei 6 meses dando aula como voluntária dentro da Fundação Casa, no circuito feminino, para ver se as máscaras cairiam, se as meninas, se eu conseguiria entender melhor o que as levava a cometer crimes. Então, foi legal, assim, eu acabei... E o que levava, né, na verdade? O que você descobriu? Qual era o perfil? É curioso, sim, porque é muito... sensível, quando você fala assim, as meninas entram no crime porque elas querem comprar uma calça jeans de marca, ou porque elas querem tal. Aí parece assim, nossa, elas são, né, que absurdo, né, criminosas por causa de uma calça jeans, ou de um tênis de marca, ou de uma... Mas você tem que juntar a isso tudo o fato de que a gente vive numa sociedade super consumista, de que a gente vive numa sociedade muito desigual, uma sociedade que só valoriza pelo que você tem. Então, isso também me fez escrever a Malala, a história da Malala, porque a Malala não tinha nada senão a educação. Ela só conseguiu se tornar Nobel da Paz e ficar conhecida no mundo inteiro porque tudo que ela tinha estava dentro dela. Estava na educação que ela recebeu e dentro da cabeça dela. Ela era muito pobre, numa região montanhosa do Paquistão, isolada, que foi alvo de sucessivas guerras, impedida de se desenvolver. Naquele mesmo ano do atentado contra Malala, 2.000 meninas foram vítimas da violência no Paquistão. Só ela ficou conhecida no mundo inteiro, porque ela era educada. Porque a hora que perguntaram para ela falou, o que, ela falou. Se expôs. Ela se expôs e ela sabia o que dizer. Ela não dizia só qualquer coisa, ela sabia o que dizer. Ela estava preparada, ela tinha lido, conhecia tudo. Ela nunca saiu daquela região na montanha e conhecia tudo do mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, é interessante isso. Toda a sua história se alinhava. Você vê, as meninas da FEBEM, não comparando a situação, mas vendo o contexto, né? Qual a realidade dessa menina. Essa menina da FEBEM não tinha educação, tinha essa sociedade consumista, a vontade de ter algo. A outra tinha a solidão, mas tinha a educação. Tinha um raciocínio, né? Tinha um discernimento sobre as diferenças. Muito presente. Essa coisa...
Você acha que isso foi mais te chamando a atenção para escrever mesmo sobre pessoas? Muito, muito. Você estava me perguntando do porquê, né, das meninas no crime. Um denominador comum que eu encontrei entre todas elas eram todas meninas que tinham sido violadas de alguma forma. Ou sofreram violência física, ou sexual, ou negligência, familiar, abandono e tal. Então, no caso da Malala também fica isso muito claro, a importância do pai que, mesmo sendo alvo de tantas críticas por deixar a filha dele estudar, bancou isso e falou, não, esse é o caminho, eu vou provar para vocês que esse é o caminho, e provou. Então, as histórias, como você falou, elas se encaixam, porque no fim nós fazemos parte de uma família só, que habita a Terra, né? A gente se vê com diferenças, a gente cria muros e fronteiras, mas na verdade nós somos todos humanos, nós somos todos absolutamente iguais. Não tem nenhuma diferença entre uma criança aqui e uma criança no Paquistão, senão a experiência que ela teve. Mas o universo que ela vive, né? O universo que ela vive, mas eu sempre digo que a dor de uma mãe que perde um filho em Israel ou em Gaza é a mesma que a dor de uma mãe que perde o filho aqui, ou no trânsito, que mata tanto no Brasil, ou com a violência urbana. É a mesma dor. No que nos faz humano, nós somos absolutamente iguais, né? E essas experiências, elas vão se somando mesmo, você vai comparando as coisas. E foi essa experiência no Brasil, de lidar com a violência e com a desigualdade, com a questão da infância, da juventude, muito também já olhando para a questão feminina, que a gente investiga pouco no Brasil também. A gente ainda olha a mulher muito como um papel secundário da mulher na sociedade, né? Nunca como protagonista. Sim, hoje a gente já vê uma exposição maior. Eu vi uma matéria muito interessante, você falou das meninas da Fundação Casa, as mulheres detentas, né? Hoje você já tem mais informações. Por quê? Porque é um contingente muito menor, óbvio, né? Então você destaca o universo sempre masculino, por ser maioria, pelos tipos de delitos, né? E você quer saber a história dessas detentas, por que elas chegaram lá? Tem uma coisa masculina também, exatamente, né? Do homem com arma, né? A gente não consegue imaginar uma mulher com arma ainda, a gente ainda tem olha de uma outra forma. Mas essa questão que foi que me levou realmente, essa cobertura no Brasil, a querer, comecei a querer entender melhor o contexto disso tudo, que eu achava que era um contexto mundial. A violência no Brasil tem uma outra característica, mas o que gera a violência eu acho que é meio comum em todos os países. Tem estopim. E foi quando eu fui para Londres estudar, e aí minha cabeça abriu para essa área internacional. Então a gente vai saber sobre essa área internacional, o trabalho da Adriana nesses países que eu anunciei no início do programa: Afeganistão, Paquistão, Egito, Estados Unidos, México. Ela viajou o mundo inteiro exatamente vendo essas realidades, mas ela vai contar para a gente no próximo bloco. Não saia daí. Plástica biofotônica. O que seria a plástica biofotônica? É um tratamento de rejuvenescimento facial, onde é utilizado 2 aparelhos, aliás 3. É utilizado o peeling de diamante, que foi o processo que eu expliquei a semana passada, a radiofrequência, que vai trabalhar toda a parte de enrijecimento tecidual da pele, a flacidez facial, e os lasers. Vamos lá? É feita asepsia na pele, como sempre. No começo de qualquer tratamento tem que ser feito a asepsia. Essa aqui é uma radiofrequência facial, uma ponteira de radiofrequência facial. Tem uma temperatura que deve ser usada, que é 40 graus, não pode passar isso. É aplicado em todo o rosto, pode ser aplicada também na parte de colo e pescoço. O que a radiofrequência vai fazer? Vai trabalhar toda a parte de enrijecimento facial. Vai trabalhar as fibras do colágeno, tá? Ela vai dar sustentação à pele. A radiofrequência tem que ser trabalhada com gel, pode trabalhar também essa parte em cima dos olhos, as pálpebras. Sempre em movimentos circulares e ascendentes. O que ela está
sentindo agora? Um aquecimento, um leve aquecimento na pele, em função do aparelho, né? Ele chega a 40 graus. Eu costumo dizer que ele parece muito com micro-ondas, porque ele se sente o aquecimento dentro da pele, porém ele não queima a pele por fora. Agora vamos passar o laser, tá? As luzes, o laser e as luzes de LEDs, tá? Que vai também trabalhar toda a parte de oxigenação da célula, trabalhar linhas e fineza da pele. Bom, esse aqui é um LED azul, tá? Ele vai trabalhar clareamento da pele. Ele vai ajudar a uniformizar a pele. Ele também tem uma ação bactericida. Pessoas que têm acne podem usar, podem fazer o uso dele, o tratamento dele, que é muito bom. Bom, este daqui é um outro, tá? Ele é um laser vermelho, tá? Ele vai trabalhar localizado. Então vamos trabalhar onde estão as linhas de expressão, todo onde tem os vincos da pele, é aplicado ele. Esse daqui não pode ser passado no pescoço por causa da glândula de tireoide. Bom, terminado o procedimento, é aplicado uma máscara de ouro, tá? Que vai trabalhar a revitalização da pele e em seguida aplicado o protetor solar. A semana que vem volto com novas dicas. Até lá. Um beijo. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pelo AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo, pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Voltamos com a Ana Kaline Entrevista. Eu recebo hoje a jornalista Adriana Carranca e nós chegamos a Londres. Lá começa a história da Adriana viajando pelo mundo e relatando principalmente essas questões
que eu disse no início, de conflitos de intolerância religiosa, da questão da condição da mulher. Chegamos em Londres. Isso. Estamos em Londres. Como é que começou, vamos dizer assim, essa peregrinação por tantos países? Foi lá que você começou a ter interesse por isso? Na minha classe, eu fui aceita em 5 universidades em Londres, para minha surpresa, né? E escolhi uma que eu achava que era mais internacional. Eu queria já ter uma experiência de mundo com pessoas de várias culturas, eu não queria ir também para uma sala de aula onde tivessem só britânicos, com a cabeça, né? Eu queria ter essa experiência e também... uma coisa mais eclética. Eu cheguei a passar na Universidade de Oxford, que é uma universidade... É mais renomada, a mais né? renomada, e acabei declinando para ir para London School of Economics, que fica em Londres. Eu achava que... E depois eu tive a oportunidade de voltar em Oxford, eu fiquei 6 meses como pesquisadora em Oxford, e foi bacana porque eu me perdoei daquela né, de ter declinado a universidade. Eu sempre fiquei em dúvida se eu tinha feito a escolha certa, e quando eu fui durante esses 6 meses eu tive essa certeza de que eu tinha feito a escolha certa. Uma universidade incrível, mas a experiência que eu tive em Londres foi muito rica para mim como jornalista e para o meu propósito de carreira, do que eu queria fazer ali. Nós éramos mais ou menos 60, 65 alunos na classe de mestrado. Mais brasileiros? Ou você era a única? 45 países. Você era a única brasileira? Na minha classe eu era a única, da minha turma de desenvolvimento, que é Development, que era o curso que eu fiz, desenvolvimento e políticas sociais, eu era a única brasileira. Então tinha gente do Catar, da Emirados Árabes, Arábia Saudita, vários países ali da Ásia, enfim, vários chineses, Indonésia, Vietnã, Laos, Paquistão, enfim, da América Latina, México, Chile, tinha britânicos também, tinha uma Suíça, tinham americanas, tinham canadenses. Então, foi uma experiência muito rica. E ali, claro, está todo mundo estudando, todo mundo longe de casa, então as pessoas se juntam muito e ficam muito amigas. E a amizade experiências, né? Derruba barreiras que existiriam em outras situações. Então, nas férias de primavera, a amiga, que ficou muito minha amiga, que é uma egípcia, a Dina, nos convidou algumas amigas da faculdade para irem com ela para o Egito, porque a família tinha destacado 3 pretendentes para ela escolher um para se casar. Que interessante. Então fomos... Você acompanhou esse... Para a casa da Dina, muçulmana, eu, uma filipina protestante, e a Gillian, que era judia, canadense, britânica. Que interessante. Então você imagina, uma judia na casa de uma muçulmana para ajudar a amiga muçulmana a escolher um marido. Depois a Dina não casou com nenhum dos 3 pretendentes, casou com um outro que ela conheceu num sambão. Que ótimo! Lá em Londres, que eu a levei no aniversário dela, ela queria ir para uma casa de samba, e tinha o Guanabara, né? Acho que ainda tem lá. Então, ele era muçulmano também, egípcio, a família aprovou o casamento, mas foi curioso que não foi com nenhum dos 3 que eram os pretendentes. Foi muito divertida aquela viagem. E ali, aquela viagem me marcou muito, porque eu percebi como ali não havia barreiras entre judeus, protestantes, muçulmanos e católicos, ou o que seja, o que fosse. Não havia barreiras entre egípcios, filipinos, brasileiros e canadenses e britânicos. Não tinha nada, eram só 4 meninas falando sobre o que 4 meninas falam no mundo inteiro. Não havia nem essa diferença nas discussões ou nos temas discutidos. Tipo, você chega à conclusão que essas diferenças são impostas, Elas né? são impostas, elas são usadas, elas são manipuladas, elas vêm de decisões de governo, oportunistas, né? Oportunistas. Então, essa viagem me marcou muito e eu comecei a querer ver se era assim em outros lugares também. Mas como é que você começou a ser correspondente internacional?
como você foi parar na guerra, por exemplo? Veio dessa viagem, né? Dessa viagem ao Egito. Mas ainda pelo Estadão ou não? Não, essa eu fui de férias. Aí você foi fazer... Mas claro que na universidade a gente estudava conflitos. Eu fiz uma das aulas que eu fiz eram engraçadas as minhas aulas. Uma era de resolução de conflitos, né? Com um professor fantástico. Uma era de pobreza, com um professor indiano. A gente chegou a ter aula com a Amartya Sen, que Você é prêmio chegou a ir à Nobel Índia, de né? Economia. Cheguei à Índia depois. Então, essas aulas também me marcaram muito. Eu pude conhecer pessoas trabalhando em áreas de conflitos. Um grande amigo meu, que era um suíço, quando eu fui a primeira viagem que eu fiz internacional para já fazer cobertura, eu fiquei na casa dele, que ele era chefe ele se tornou depois da faculdade o chefe da Cruz Vermelha no Irã. Então, ele me ajudou muito também. Então, esses meus colegas de classe se espalharam pelo mundo. E eu acabei que eu comecei a receber notícias do mundo na minha caixa postal de e-mail. Porque eles é que estavam nesses lugares, trabalhando e tal. Então, eles eram suas fontes. Eles eram as minhas fontes e continuam sendo até hoje. Depois o Marcos, depois de chefiar a equipe no Irã, ele foi para o Afeganistão. E ele era o responsável por negociar com o Talibã. Ele ia toda hora a Quetta, que é onde falam que é a região, e eu brincava com ele, eu falava, Marcos, eu vou para Quetta. Ele falava, não vai, porque se você for sequestrado, eu não vou negociar a sua libertação. Ele era muito discreto. Mas você assim. cobriu esses momentos como frilo ou já contratado? Não, eu já estava no Estadão, só que eu estava na editoria de local. A gente tem algumas imagens aí de algumas matérias que foram feitas pela Adriana Carranca. A gente vai mostrar e ela vai narrar pra gente um pouquinho. Vamos lá, James. Aí foi meu encontro com a Malala. Que linda. Né, e com o pai dela. Isso em que ano? Isso foi ano passado, nos Estados Unidos. Que a Malala foi a responsável, né, pelo livro. Ela estava lá para discutir com o presidente Barack Obama, pedir mais escolas para ela. Aí são algumas ilustrações, a gente fala da tolerância religiosa no livro, então aí Malala está olhando para um judeu, um budista e uma católica. Aí o livro? O livro, né, que foi resultado de uma viagem que eu fiz lá ao Vale do Swat, onde houve o atentado contra a Malala. Aí no Afeganistão, entrevistando produtores de papoula, que é a matéria-prima que abastece o mercado de heroína nos Estados Unidos. Aí na escola da Malala, quando eu fui lá, quando eu tive essa foto, eles estavam fazendo vigília pela recuperação da Malala. O Ziauddin com o livro, ele quis que cara boa que ele tem, né? Eles são pessoas genuinamente boas, assim, que você vê que são realmente... Aí na casa da Malala estava sendo ali vigiada por foi depois do atentado isso, né? Então... Teve segurança, né? Tinha segurança na casa. É uma casa de um padrão bom para... Isso foi na ONU, eu fui correspondente na ONU. Ali tenho colegas da Nigéria. Em 2012, é isso? Esse 2006. 2006. 2006, era o Kofi Annan ainda. Era uma turma que eles escolhiam jornalistas de destaque do mundo inteiro para ir fazer a cobertura da Assembleia Geral da ONU. Aí já é uma área de conflito, né? No norte do Afeganistão. Fui fazer uma matéria, era uma província que nunca tinha caído sob o comando do Talibã, mas isso estava mudando. É o mesmo local, não? Campo de refugiados, não. Um campo de refugiados de Jalozai, no Paquistão. São crianças afegãs refugiadas no Paquistão. E como é que você era recebida nesses lugares, Adriana? Aí é Sudão do Sul também, que a África é outra realidade, né? Me marcou muito também. Assim, eu resisti muito em ir para a África subsaariana. Isso é um vídeo? Aí é um vídeo do Congo, mostrando, né, como é que você chega ali, porque a guerra acontece no leste do Congo. Eu fiz essas imagens do avião da Cruz Vermelha, que me levou... Você chega em Kinshasa, que é a capital, e viaja até o leste, até Goma, que é a base das organizações humanitárias e das tropas de paz da ONU, que são hoje lideradas por um
por um brasileiro. Médicos Sem Fronteiras. Essa menina é muito boa, ela é da parte de logística. Ela fica o tempo todo na rádio com os líderes rebeldes, negociando a passagem dos médicos e dos enfermeiros. Essa é a estrada que a gente pegou para chegar num vilarejo que tinha sido atacado. Nós tivemos que ir de moto. Nós viajamos 8 horas num 4x4. Chegou um momento que não dava mais para passar a estrada, a gente pegou motos com os enfermeiros e médicos e viajamos mais 5 horas de moto. Na volta, nesse pedaço onde eu tô, era noite já, a gente não conseguiu passar, a gente no caminho resgatou uma grávida que estava em trabalho de parto. Meu Deus! Eu falei, como é que a gente vai passar com essa mulher? Aí é o Congo também, falando sobre a questão do estupro usado como armas de guerra. Eles fazem muito isso, e era uma casa que recebia essas mulheres. Estou entrevistando vítimas de estupro por rebeldes. Essa mulher foi violentada 2 vezes por grupos rebeldes diferentes. E elas não tinham resistência em te contar? Você chegava nos lugares, sentia hospitalidade, ou você tinha que conquistar essa confiança? Como é que era essa recepção? Depende do lugar. Eles são, no caso do Congo, o Congo é um país muito abandonado, sim, embora a guerra mate mais do que todos os conflitos juntos. Mas é a África, ninguém liga, né? É um continente esquecido, a África subsaariana principalmente. Então, as pessoas estão muito carentes de contar a sua história. E eu geralmente gasto muitas horas para fazer uma entrevista. Eu fico com a pessoa, se precisar, eu fico dias até... se eu posso, até ela poder se abrir, né? Foi muito emocionante o Congo, assim, eu lembro de entrevistar um menino que contou, eu fiquei muitas horas com ele, foi a primeira pessoa para quem ele contou que ele tinha sido vítima de abuso sexual por grupo rebelde também, e ele pôde ser encaminhado para os médicos, porque tem a questão da AIDS, que é muito... O índice é maior lá na África. O índice é muito maior. Então... mas, por exemplo, eu senti muita resistência no Haiti, porque eu fui para o Haiti 3 meses depois do terremoto. E as coisas estavam absolutamente iguais às horas seguintes do terremoto. Não tinha nenhum sinal de esforço de reconstrução, as pessoas continuavam morando na rua, na frente das casas destruídas, né? Dos escombros, muitos mortos, muito luto, as pessoas muito revoltadas, porque no momento imediatamente depois do terremoto, a mídia inteira foi para lá e depois foi embora. Você foi ameaçada em algum momento, em algumas dessas matérias? Não, perseguida? Não, a dificuldade no Haiti era das pessoas não quererem mais dar entrevista. Entendi. Porque para quê? Eu vou dar entrevista, nada mudou. Todos os jornalistas vieram aqui, depois foram embora e quando os jornalistas vão embora, as organizações vão também. A maioria delas, porque não tem mais câmera e essas organizações muitas vezes se beneficiam com a cobertura para conseguir angariar fundos. Quando a mídia vai embora, os recursos também vão embora, porque ninguém mais doa. Você não está mais falando do Congo? Não tem muita doação para a guerra no Congo. Eu não vou mais aparecer, né? Do Congo, porque ninguém vê essa guerra. Sim, exatamente. Então é muito difícil para as organizações também levantarem recursos para atender essas guerras. Então hoje a gente só fala de Síria, então eles estão conseguindo pelo menos levantar recursos para atender Síria, mas tem muitas outras conflitos acontecendo. Ameaças, não exatamente. Eu senti depois em 2000 eu fui para o Afeganistão várias vezes, eu senti em 2012 também, que eles também estavam cansados e frustrados com o resultado da guerra, da invasão americana, que não levou nada de bom ao país. O país continuava majoritariamente analfabeto, sem energia elétrica, enfim. Então, mas ameaça não. Claro que quando você vai para zonas de conflito, você fica com medo, né? São territórios muito voláteis, então por mais cuidado que você tome, eu vi isso na Síria agora, eu tomei todas as precauções para entrar na Síria, entrar em uma parte da Síria que
ainda dá para entrar, que não tinha registro de sequestro de jornalistas, ao contrário do restante todo da Síria, que é controlada por uma milícia curda que está recebendo apoio dos Estados Unidos. Falei com jornalistas que estiveram lá, tinha uma pessoa na fronteira me esperando, que era uma pessoa que trabalhava com organizações humanitárias e tal. Mas no primeiro dia meu de trabalho explodiu uma bomba no prédio onde eu estava. Na verdade, você está suscetível a algum tipo de ataque. Você não sabe quando vai ser atacado. É uma área volátil. Ela pode parecer segura, mas pode mudar em 2 segundos. No Afeganistão, eu estava numa base militar fazendo uma entrevista com a primeira comandante do batalhão feminino, o primeiro batalhão feminino do Afeganistão. E também houve o maior ataque da história da guerra feito pelo Talibã contra Cabul. Então, nós ficamos horas sob ataques de morteiros pelo Talibã. Então, é isso. Parecia uma tarde comum, né? Um dia tranquilo. De repente muda você tudo, muda muito rápido. Vamos agora falar um pouquinho, tá aqui, ó. Malala, a menina que queria ir à escola. Num primeiro momento, você queria escrever um livro para adultos. Exato. Né? Você falou, não, vou contar a história da Malala. O mundo parou, né? Para ver a história da Malala, se indignou em alguns momentos e viu a vitória, né, da menina, exatamente pela luta, o blog que ela escrevia, que chegou ao mundo inteiro. Como é que foi transformar um livro que seria para adultos em uma literatura infantil? Pois eu fui convidada a escrever esse livro pela Companhia das Letras, porque logo quando houve o atentado contra a Malala, como eu tinha já estado naquela região, quando houve a morte do Bin Laden, eu estava lá. Você cobriu? Eu estava no Afeganistão, eu fui acordada por um outro jornalista avisando sobre a morte do Bin Laden e atravessei para o Paquistão. Então, eu já tinha feito reportagens ali e tal, e quando houve o atentado contra a Malala, eu fiz a matéria sobre o atentado, eu já tinha fontes, então telefonei para as pessoas que eu sabia que a conheciam, já conhecia a história dela também. Então, fiz uma matéria e o editor, o Matina Suzuki, da Companhia das Letras, gostou muito e me perguntou se eu não queria escrever um livro sobre a guerra ali, sobre a questão das mulheres ali, como essa guerra do Afeganistão tinha vazado para o Paquistão, essa era a ideia. Mas eu, de repente, chego assim, ainda na estrada, nesse Vale Encantado, por onde passaram Alexandre o Grande, Churchill, Gengis Khan, né? Vários conquistadores. E aí vou para uma casa que tem 8 crianças, começo a conviver também no dia a dia com aquelas crianças, na escola da Malala, e aquilo assim, ficou muito na minha cabeça que aquela era uma mensagem para crianças e que se pudesse haver alguma esperança de que a Malala mudasse alguma coisa, essa mudança viria das crianças. O exemplo da Malala é muito forte para isso. Ninguém no Paquistão ou nos Estados Unidos, os Estados Unidos está muito envolvido, a Inglaterra, a Grã-Bretanha está muito envolvida com a questão do conflito no Afeganistão, no Paquistão, ninguém conseguiu a transformação que uma menina de 10 anos conseguiu. Porque a Malala tinha 10 anos quando o Talibã foi para invadir o Vale do Swat. E começou a escrever, começou a falar e depois escrever o blog com 12 anos. E ela queria a escola porque lá as mulheres não tinham direito à educação. E a escola é um espaço de realização, era o único espaço onde elas podiam ser o que elas quisessem e viajar mesmo sem sair do lugar. Você conseguiu traduzir o livro para ela ler? A gente está traduzindo agora, eu já entreguei o livro para elas. Na verdade, durante a confecção, né, a produção do livro, eu ia mandando as coisas para eles. Aí eu entreguei em português, mas a gente está traduzindo agora para o inglês. Eu espero entregar logo para eles. Eu vou ler. Eu acho que é uma ótima leitura, né? Quem conhece a história vai ficar interessado em conhecer principalmente os detalhes dessa história. Eu quero agradecer a Adriana Carranca, nosso tempo voou. Eu tinha mais perguntas, viu, diretor? Não tem sua pergunta hoje? Não tem a pergunta. E agradecer mais uma vez a Adriana Carranca e lembrando para todos vocês que começou aí a campanha do Teleton, né? Agora a festa vai ser nos dias 23 e 24 de outubro no SBT, mas as doações
já começaram, você pode participar dessa corrente ajudando a ACD, no 0500 12345 para doar R$5, 0500 12345 15 para doar R$15 e 0500 12345 30 para doar R$30. Vamos fazer aí essa corrente do bem e ajudar a ACD a manter os seus bons serviços à sociedade brasileira. O Ana Carlin Entrevista vai ficando por aqui. Nós temos um encontro na semana que vem. Um grande abraço e até mais.